inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia. Fala com Deus nesse momento. Esse Deus santo, esse Deus poderoso, Ele está neste lugar e Ele quer mudar muitas coisas em nós. Ele quer firmar, Ele quer reforçar os nossos fundamentos. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E eu oro, Senhor querido, para que o Senhor continue agindo neste lugar, agindo nas nossas vidas, Pai. Que o mover do Senhor venha sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos ter uma mente renovada, Pai. Nós queremos sim, Deus querido, exalar o bom perfume do Senhor, Pai. Nós queremos sim, Deus, sermos, Pai amado, afirmados, Pai, nesse fundamento, na rocha que é o Senhor, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Amém? Eu convido a igreja a se assentar em nome de Jesus. Boa noite para você que está em casa, acompanhando o nosso culto também, participando. E é uma honra, né, estar ministrando a palavra do Senhor aqui com vocês novamente. Eu fico muito alegre e feliz por poder fazer isso com vocês. Fico feliz por vocês que estão aqui, por você que saiu da tua casa, se sentiu desafiado a sair da tua casa e estar aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Eu queria convidar você que trouxe a palavra do Senhor, aí sentado mesmo, a abrir ela no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Antes de nós lermos a palavra, Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 13 nós vamos estar lendo. Mas antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. A primeira pergunta que eu quero fazer é: o que temos construído em meio à crise? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: qual o nosso comportamento espiritual em meio às dificuldades? Até o final dessa mensagem, eu gostaria que, em nome de Jesus, eu consiga responder isso para você. Quer queiramos, quer não, nós estamos vivendo um período de crise, de bastante dificuldade em nosso país. Nós temos essa questão da pandemia, que é uma questão não só no Brasil, é uma questão mundial. Nós estamos vivendo a questão do desemprego, já para muitas pessoas isso já é uma realidade, infelizmente. O pastor Bira orou e intercedeu aqui pelos profissionais da área de saúde, e a nossa área de saúde há muito tempo já é um problema, e hoje esse problema maior. Nós estamos em crise, se analisarmos uma crise econômica, crise política, há uma crise no sistema judiciário do nosso país. Então, se tem uma coisa que nós não podemos negar, é que nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos muito difíceis. Mas eu quero aprender junto com você, através da vida do Daniel, que mesmo em crises, nós podemos crescer espiritualmente. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldades, nós podemos alcançar bênçãos do Senhor, alcançar respostas do Senhor, e principalmente o que nós cantamos aqui, fundamento, sermos firmados no Senhor. Como cristãos, nós precisamos olhar
além das dificuldades, como cristãos nós precisamos enxergar além dessa pandemia que nós enfrentamos, além dessa situação crítica que o nosso país se encontra. Nós precisamos crer que há um Deus Todo-Poderoso agindo em meu e em teu favor. E nós vamos aprender juntos aqui através da vida do Daniel e através de alguns comportamentos de Daniel que pode nos ajudar. Então você que abriu a palavra do Senhor aí, Daniel 6, no versículo 13, está falando assim: então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes ao dia. E quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. O rei decidiu salvar Daniel até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. E então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o Senhor, o Deus a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. E tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti, ó rei, não cometi mal algum. Ó rei, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Amados, quando nós olhamos para esta passagem específica do livro de Daniel, nós já sabemos o que acontece. Nós lemos aqui e ao final da leitura nós já sabemos, nós já temos aqui o resultado do que acontece nessa situação específica. Então, Daniel, foi ali jogado na cova dos leões. Nós lemos aqui que ele passou a noite naquela cova. Os leões não fizeram mal para ele. E aí a Bíblia diz que Daniel fala que o anjo, fechou a boca do leão. E nós podemos até conjecturar e pensar aqui com relação a essa situação de Daniel na cova dos leões aqui. Eu não sei se literalmente Deus mandou um anjo e um anjo segurou os leões pela boca, ou se Deus naquela noite fez com que aqueles leões carnívoros se tornassem vegetarianos. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Daniel saiu daquela cova no outro dia intacto. Nada aconteceu com ele, sem nenhum arranhão. Essa foi a avaliação que fizeram aqui, que Daniel saiu dali sem nenhum arranhão, ou seja, os leões não lhe fizeram nada. Então, quanto a esta situação da vida de Daniel, nós já temos a resposta. Mas o que eu quero pensar com você, o que eu quero meditar com você nessa noite, é o porquê que um homem
é jogado dentro de uma cova com leões furiosos e nada acontece com ele. É muito simples se nós só respondermos assim: ah, porque Deus cuidou. E isso é uma grande verdade. Deus cuidou. Deus guardou. Daniel saiu intacto de lá. Mas nós temos que entender a caminhada de Daniel. Nós temos que entender essa questão da vida que Daniel apresentava perante a Deus. E aí nós precisamos pensar no livro de Daniel no contexto inteiro, no livro inteiro de Daniel, né? E aí você vai se deparar com a seguinte história, que Daniel, ele é levado cativo de Israel para a Babilônia. E Daniel é levado para lá, ainda muito jovem. E o Império Babilônico, ou Babilônio, como você preferir, investiu pesado para tirar de Daniel toda e qualquer identidade que ele tivesse com o povo de Israel. O Império Babilônico, eles usam de algumas artimanhas ali. E eles levaram, se você parar para pensar a vida de Daniel, quando ele chega na Babilônia, talvez ele tivesse vários motivos apenas para reclamar e para se sentir injustiçado e para um monte de coisas, mas não. Quando você olha para a vida dele, eles levaram ele para longe do seu templo. O templo, na verdade, que ficou em Israel, ficou assolado. E Daniel é levado cativo para uma outra nação. E talvez você que está na sua casa neste momento, assistindo esse culto, e você está pensando assim: poxa vida, já fazem 3 meses que eu não sei o que é pisar no meu templo e adorar com os meus irmãos na casa do Senhor. Por isso que nós podemos ver que esse tempo que nós estamos vivendo um pouco se assemelha com o que o Daniel viveu. E Daniel tinha sido tirado. O templo já não era mais possível para ele ir adorar a Deus. Daniel foi tirado da sua casa. Daniel foi tirado da sua família. Daniel, ele vinha de uma linhagem nobre. Mas nesse momento, num outro lugar como cativo, ele não tinha os recursos que ele tinha antes. E eles tiraram de quebra o nome de Daniel. E quando ele chegou na Babilônia, eles mudaram o nome dele e eles falaram: você não vai mais se chamar Daniel, você vai se chamar Beltesazar. E você sabe qual a conclusão que eu chego com esse início da história de Daniel na Babilônia? É que quando uma pessoa está verdadeiramente fundamentada em Deus, com a sua fé, com a sua vida retamente na presença de Deus, crendo no agir de Deus em qualquer circunstância da sua vida, pode tirar o seu templo, pode tirar a sua família, pode tirar os seus recursos, pode mudar o seu nome. Mas não conseguiram tirar da vida de Daniel o que estava dentro dele, que era Deus, que estava fundamentado dentro de Daniel. Eles tiraram quase tudo dele, mas não conseguiram tirar aquilo que era interior, que era Deus na vida dele. E é isso que eu quero construir com você nesta noite, que nós, tudo que era externo de Daniel, tudo que estava à vista dos homens foi tirado dele. Mas aquilo que estava interiormente construído no coração deste homem, a fé dele num Deus todo-poderoso, mudaram o nome dele, tentaram colocar o nome dele no nome de um Deus da Babilônia e queriam construir nele uma nova identidade. Mas quem já é do Senhor não tem como ter uma outra identidade. Quem já tem Deus na sua vida fundamentada, essa fé firme e constante, não há espaço para outro Deus, para outro nome, para outra, seja lá o que for. Sabe, Daniel se torna um grande exemplo para nós, porque esse rapaz, ele ainda jovem nesse momento, ele chega
naquela nação diferente, e tudo que oferecem para ele, falam para ele: olha, você a partir de agora vai comer das iguarias do rei. Você não vai mais comer uma comida comum, não, você vai comer o que o rei come. Daniel toma uma decisão, ele fala assim: não, eu vou fazer diferente, eu quero continuar comendo legumes. Sabe, Daniel não se deixava levar-se por situações, ou seja, por ofertas. Quando alguém é firme com Deus, não é qualquer oferta, não é qualquer convite que desvia a sua atenção ou a atenção da sua fé. Não é qualquer convite que afasta. Veja só, se nós olharmos para os nossos jovens hoje, o que é que tem sido um perigo na vida dos jovens, muitas vezes, é quando ele vive num contexto cristão e ele não tem uma fé firmada, e ele vai para uma universidade. Quando ele chega lá, a cabeça dele se desvia, ele se perde, e muitos se desviam do Senhor e acabam seguindo outros caminhos. O que eu aprendo com Daniel aqui, nesse texto, é que se você tiver uma fé fundamentada em Deus, se você tiver uma fé e você for firme naquilo que você crê em Deus, não é uma ideologia que vai mudar a tua cabeça. Não é uma questão que não são os sistemas que o mundo oferece, não é a cultura, não é a ideologia, não é política, não é o humanismo, não é o comunismo, nem outros ismos que existem por aí. Nada disso pode desviar uma pessoa que tem a essência de Deus dentro de si. Essa pessoa pode andar em qualquer lugar e ela não se contamina, ela não se estraga, ela não se deixa levar pelo vento de convites ou de outras coisas. Daniel mostra isso, sabe? Ele era um jovem, mas ele tinha uma maturidade em Deus que era tremenda. Daniel era um grande exemplo de como você deve andar nos caminhos do Senhor. Eu cresci aprendendo um dito popular que dizia assim, ó: tudo que você aprender ou tudo que você conhecer, ninguém pode roubar de você. Quem já ouviu isso? Tudo que você, né? E é uma verdade, gente. O que você conhece, ninguém tira de você, não. Agora eu quero melhorar isso junto com você. Tudo que você construir em Deus, dentro de você, ninguém pode tirar. Tudo que você que está na sua casa nesses dias e não tem podido estar aqui no templo, mas tudo que você tem construído em Deus, aí no teu quarto, orando, buscando na presença dEle, tudo que você tem fundamentado aí na tua casa, não pode ser tirado de você. Sabe, a questão é como nós permitimos que Deus trabalhe as coisas em nós. Sabe, essas pessoas, esses inimigos que Daniel acabou arrumando em meio à Babilônia, porque uma coisa é certa, gente, se você serve a Deus, automaticamente você tem um inimigo, sabia? Sabe quem que é? É ele mesmo, é o capiroto, sugismundo, né? O fedido. E ele vai armar várias situações sempre para tentar nos tirar deste caminho de bênção, deste caminho de salvação, desse caminho de vitória. E para Daniel não foi diferente. A vida de Daniel foi se estabelecendo ali devido ao seu comportamento, devido às suas atitudes com Deus, mas conforme Daniel foi crescendo dentro da Babilônia, também foram crescendo os seus inimigos, e também foram crescendo as pessoas querendo destruí-lo. E é aí nesse momento que ele é lançado aqui na cova dos leões, se você ler ali todo o texto, você vai ver que esses inimigos, eles procuraram na vida de Daniel coisas para acusá-lo.
Procuraram um amante na vida de Daniel, não tinha. Procuraram se ele estava desviando o dinheiro de Nabucodonosor, ele não estava. Procuraram se ele tinha... Procuraram tudo que eles queriam. Vasculharam a vida de Daniel e não acharam. Não acharam nada para acusá-lo, para falar assim, olha, você é digno de morte. Então eles criam essa ideia desse decreto. E eles convencem o rei, convencem Nabucodonosor convencem Dário nesse momento aqui a assinar esse decreto, dizendo que qualquer um que pedisse qualquer coisa a um outro homem ou a um outro Deus que não fosse o imperador Dário, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. E quando eu olho para essa situação, eu aprendo uma outra coisa maravilhosa. Gente, o Daniel, ele ouve sobre esse decreto, que não podia mais orar, que não podia mais pedir a Deus. E você sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele não mudou o que ele fazia continuamente, ele não mudou porque saiu um decreto de morte. Ah, gente, era só um decreto de morte, né? Sabe, Daniel, ele foi orar normalmente e a palavra diz que ele abria a janela e ele orava com a janela aberta e tal. E eu imagino, amados, que muitas pessoas, muitos cristãos, se houve um decreto parecido com esse, ele vai falar assim, olha, agora ficou ruim, né? Não pode mais orar, vou orar com a janela fechada. Ou então vou orar lá num quartinho da despensa, embaixo da escada, em qualquer lugar onde não seja visto orando. Talvez muitos cristãos nos dias de hoje vão falar assim, vamos deixar passar um pouco, baixar a poeira, depois eu volto a orar de novo. Isso é ser prudente. Amados, nada disso. Daniel tem ali um decreto assinado que quem orasse, quem falasse com outro Deus que não fosse os deuses da Babilônia lá, ele seria morto, ele seria jogado na cova dos leões. Daniel não está nem aí, ele vai lá orar, buscar a presença de Deus, porque o relacionamento dele com Deus é muito maior do que qualquer medo de qualquer situação. Sabe? Você vê quando a pessoa tem um relacionamento profundo com Deus, como era o caso de Daniel, a morte não o assusta mais. Quando a pessoa tem um relacionamento profundo com Deus, ele não teme a morte. Olha só, se você parar para pensar, olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Paulo, quando faz essa declaração, ele também era perseguido, ele passava riscos de morte, ele era mandado às prisões, era apedrejado, muitas coisas estavam acontecendo com ele, mas ele falava assim, não tem problema, é Cristo que vive em mim, ou seja, há um fundamento, há uma firmeza, há algo interno que foi construído, e o que é externo não assusta. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala, porque se vivemos, em Romanos 14:8 diz assim, porque se vivermos, para o Senhor vivemos, se morrermos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala assim, em um momento, até o morrer me é lucro. E quando eu olho para a vida de Daniel, e os caras falam, olha, tem um decreto, não pode mais, não deve mais se orar a outro Deus. Daniel fala, não, para aí, calma aí, que não é bem desse jeito não. O Deus que eu sirvo não é um Deus que costuma deixar os seus filhos abandonados pelo caminho. Não, eu tenho fé, eu vou orar, eu vou buscar a presença do meu Senhor. Ah, mas e o medo de morrer? Eu não tenho. Eu já estou morto para o mundo. Quando nós estamos verdadeiramente em Cristo Jesus, nós morremos para o mundo. O mundo não nos afeta mais, as circunstâncias não nos afetam mais.
Nós não temos mais o medo. As pessoas começam a pensar diferente. Olha, pensa comigo, veja Abraão, por exemplo. Abraão, Deus dá uma promessa para Abraão. E Deus fala assim, olha, na sua velhice você terá um filho. E Abraão demora muito tempo para ter esse filho. E quando esse filho vem, e ele vai ali se apaixonando pelo menino, e a vida dele está a mil maravilhas, agora ele tem um herdeiro, né? Agora ele tem alguém para deixar a sua herança. E num determinado momento, Deus chega para Abraão e fala assim, ô Abraão, o negócio é o seguinte, eu preciso fazer um testezinho aí com você. É um testezinho simples. Eu só preciso que você sacrifique aquele teu único filho legítimo que você tem, que eu te dei. Qualquer pessoa, talvez no lugar de Abraão, ia falar assim, Deus, o Senhor é Deus, mas o negócio é o seguinte, o Senhor mata o moleque, porque eu não vou ter coragem de matar ele não. Eu até entendo o que o Senhor está me pedindo, mas eu não tenho coragem. Mas Abraão, por entender e por ter um relacionamento íntimo com Deus também, ele pega o filho dele e ele vai ao monte que Deus direcionou. E ele leva o menino e ele ia sacrificar o menino, porque na mente de Abraão ele cria que se ele sacrificasse o menino, de alguma forma Deus traria o menino de volta. Quem tem relacionamento com Deus profundo e íntimo não tem medo de morte ou da morte. É por isso que nós vemos aqui que a cova de leões não assustava o Daniel. A cova dos leões não poderia assustar o Daniel. Por quê? Porque ele já tinha visto 3 amigos muito íntimos dele, que os babilônicos apelidaram de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas o nome deles era Ananias, Azarias e Misael. E esses 3 camaradas, amigos de Daniel, amigos íntimos de Daniel, também já tinham sido jogados numa fornalha que tinha sido aquecido 7 vezes mais. Era para eles terem morrido naquela fornalha, mas não, quando eles foram jogados 3 pessoas lá, quando o rei vai olhar, tem 4, porque tem um que tem a face parecido com a dos deuses. É o relato da Bíblia. Então Daniel sabia que se os amigos deles tinham sido livrados dentro da fornalha, o que ele temeria quanto aos leões? Isso é convicção de quem tem relacionamento com Deus e quem está acostumado a ver Deus operando milagres e maravilhas. Isso é uma visão de quem não se assusta com o que está acontecendo de forma paralela. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Muitas coisas estão acontecendo à nossa volta quando nós falamos aqui. Tem sim pandemia, tem sim desemprego, tem sim uma crise econômica, tem sim crise em vários setores dentro do nosso país. Mas nós ainda temos um Deus todo-poderoso agindo nas nossas vidas. De repente você está aí na sua casa e você tem se sentido muito para baixo, muito depressivo, porque você não está conseguindo sair da sua casa, você está preso aí, mas eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Deus não quer que você fique com a cabeça baixa, porque Ele é o Deus aí na tua casa também. Deus está agindo aí na tua casa também. Agora, é importante que nós entendamos o que nós construímos em meio a essa crise. É isso que nós começamos a querer responder aqui. Foi essa a pergunta que eu propus. O que nós temos construído em meio à crise? Qual tem sido o nosso comportamento espiritual nesse tempo? Uma coisa eu te digo nessa noite, se você já lia a Bíblia antes disso acontecer, você precisa intensificar isso. Se você já era uma pessoa de oração, agora nesse tempo você precisa intensificar isso. Se você já era uma pessoa que jejuava, você precisa intensificar estas coisas, porque nós estamos em batalha.
E em batalha espiritual, e nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos só terceirizar esse problema para Deus. Não, existe algo que nós temos que fazer, porque quando nós olhamos Daniel, sendo esse cara, esse baluarte, essa base, ele é um cara que tinha um fundamento, ele vivia, ele fazia jejuns, ele fazia tempos de orações, e ele tinha uma vida e um comportamento íntegro. Essas coisas eram construídas na vida do Daniel, e por isso ele estava colhendo resultado. É por isso que eu falei para vocês, não importa o porquê que ele foi parar dentro daquela cova. Isso pouco importa, na verdade. O importa mesmo é sabermos como que Deus o livrou. E por que o Deus o livrou? Deus livrou ele porque ele tinha um relacionamento firme e constante com Deus. Eu entendo que Daniel, ele não vivia por um propósito. Eu acredito que ele vivia no propósito de Deus. Porque quando você vive por um propósito, você faz um propósito, e aí o que acontece? Você cumpre aquele propósito e você baixa a guarda. Agora, quando você está vivendo no propósito, você está o tempo todo entendendo que é batalha, que não é brincadeira esse negócio. Mas você vive de forma diferenciada, ou seja, você vive continuamente, você vive de forma integral para Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos viver de forma integral para Deus. Nós não podemos fazer só deste momento aqui de culto um momento para Deus. Todos os momentos na nossa vida precisa ser um culto a Deus. Daniel me ensina isso. Quando eu leio esse livro, eu fico maravilhado, porque as experiências que esse homem viveu, desde o momento em que ele chega na Babilônia, como ainda jovem, e depois, como ele vai, a caminhada dele vai passando, e ele continua firme com Deus, e frutos são produzidos na vida de Daniel. Você quer saber um fruto que foi produzido na vida de Daniel por causa desse relacionamento dele com Deus? O capítulo 1, no versículo 20, diz assim, 1:20, diz assim: o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores e todos o do seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O primeiro fruto que eu vejo na vida de Daniel, por ele ter uma vida e um relacionamento com Deus, é que Deus deu sabedoria para Daniel. Quando nós pensamos em sabedoria, nós já pensamos no Salomão, né? Parece que a nossa cabeça já vai lá no Salomão, o homem mais sábio, tal. Daniel teve muita sabedoria de Deus, a ponto de quando o rei chama Daniel e faz ali uma sabatina com ele de perguntas e tal, e Daniel, ele se mostra 10 vezes mais inteligente do que os outros, a ponto dele ser colocado como responsável por todos os magos e as pessoas que eram os estudiosos daquele momento, lá daquele período. Então, um dos frutos que eu vejo na vida de Daniel é a sabedoria. Quer ver uma outra coisa que eu vejo como um fruto na vida de Daniel? Daniel se tornou um cara próspero. Daniel se tornou um cara tão próspero na Babilônia que passou 3 impérios diferentes, do Nabucodonosor, do Ciro e do Dário, que era o império babilônico, dos medos e dos persas.
3 impérios passam no período de governo de Daniel, e ele teve nas cabeças como um dos responsáveis pela administração daquela nação. Sabe, Daniel se torna um cara próspero, mas Daniel não se torna um cara próspero porque ele buscava prosperidade. Não, aí é que é. Daniel se torna um cara próspero porque ele tinha um relacionamento verdadeiro com Deus, e Deus o abençoa de uma forma que faz ele prosperar naquele lugar. É só nós lembrarmos daquele versículo que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Daniel, ele vivia para o reino de Deus, ele vivia para a glória de Deus, e Deus o abençoava. Então, Daniel se torna um cara próspero naquele lugar. Se nós lermos no capítulo 2, no versículo 48, diz assim: e assim o rei colocou Daniel num alto cargo, e o cobriu de presentes, e ele o designou governante de toda a província da Babilônia, e encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores das províncias da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Sabe, prosperidade na vida de Daniel, ela veio, mas ela veio porque ele tinha esse relacionamento profundo com Deus. Talvez as pessoas estejam correndo de forma errada. Talvez, é por isso que eu estou falando que a importância de nós construirmos fundamentos, a importância de nós construirmos um relacionamento íntimo com Deus, sem uma visão de querer fazer um trampolim na nossa fé para nós alcançarmos algumas coisas. Se nós fazermos e termos esse relacionamento, Deus irá nos abençoar. Você sabe por quê? Porque Deus é abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Outra coisa que eu vejo na vida do Daniel, que foi algo de Deus tremendo na vida dele, Daniel, ele recebe de Deus um dom de interpretação de sonhos. E não eram sonhos quaisquer. Eram sonhos que envolviam diretamente o rei. Era sonho. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele pediu para que os sábios e os adivinhadores da sua época viessem até ele. E quando eles vieram, ele falou assim: eu quero a interpretação do meu sonho. E os caras foram, cheios de ideia para cima do rei, e eles falaram: ó rei, então conte-nos o seu sonho. E Nabucodonosor falou assim: não, eu não vou contar o meu sonho para vocês. Vocês não são adivinhadores e sábios? Eu quero a interpretação do meu sonho, senão todo mundo vai morrer. E é exatamente isso que Nabucodonosor se propôs a fazer. Ele ia matar todos os adivinhos e todos os sábios do reino dele, porque ninguém sabia o sonho que ele tinha sonhado. Quem dera então dar interpretação, Mas Daniel falou assim: não, espera. Não é bem assim, Como assim vai morrer todo mundo? E Deus não só dá o sonho para Daniel de que o Nabucodonosor tinha sonhado, como também a interpretação. E Daniel, além de chegar lá, dar a interpretação do sonho, ele livra a vida daquelas pessoas todas que iriam morrer. Gente, é Deus. É Deus. É Deus agindo na vida de Daniel, como agiu lá na vida de José. Lembra de José do Egito também, que estava lá preso numa cadeia, e aí os copeiros lá do faraó sonham. Depois, futuramente, o próprio faraó tem um sonho, e José vai lá e interpreta. Sabe, gente, ninguém
Sabe, não existe esse cursinho de adivinhação de sonho. Não, mas existe uma coisa. Se você tiver um relacionamento com Deus, firmado, Deus começa a derramar dons sobre a tua vida, porque os dons que Deus derrama sobre nós, eles são para edificação do corpo, para a edificação da igreja. Então Deus distribui, Deus continua distribuindo dons. Deus continua distribuindo dons, mas para o Daniel nesse momento aqui, ele recebe, o dom de interpretar sonhos. Outra coisa que Daniel me chama a atenção é que Daniel tinha revelação. Revelação. Se você for estudar a fundo o livro de Daniel, você vai ver os teólogos se quebrando para tentar explicar algumas coisas que Deus revelou a Daniel há 1300 anos antes de Cristo, aproximadamente. Visões que estão vinculadas ao Apocalipse, ao porvir. Pense nisso. Pensa na grandeza deste personagem chamado Daniel. Pense na grandeza deste homem, que por ter uma vida justa ali, reta na presença de Deus, Deus foi liberando coisas sobre a vida de Daniel. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus quer liberar algumas unções sobre as nossas vidas também. Deus quer liberar dons sobre as nossas vidas também. E nós precisamos estar abertos a isso. Amém? Amém, recebe isso. Outra coisa que nós vemos aqui na vida do Daniel. O Daniel, ele era um cara constante. Constante. Quando um rei, geralmente, nesses períodos aqui, eu sou formado em história, então eu gosto desse quadro, Mas nesse período aqui, os reis não ligavam muito para as pessoas, não. Os reis não davam muita atenção se a pessoa não tivesse, se ela não fosse realmente alguém que fizesse a diferença. Mas o Dário, quando o Daniel é decretado sobre ele aqui essa questão dele ir para a cova dos leões, o próprio rei Dário fala para ele assim: ô Daniel, aquele seu Deus, a quem você serve continuamente, irá livrar você. Ei, você lá no meio da tua família, você pode ser o Daniel lá. Sabe, essa questão das pessoas, você pensa, as pessoas estão te olhando, estão te vendo. Se você se mostrar forte na tua fé, no teu relacionamento com Deus, as pessoas, no momento que eles estiverem desesperados, eles vão olhar para você e falar assim: fulano, ei, me ajuda aqui, faz uma oração para mim, me ajuda. Deus quer fortalecer você para que você seja o Daniel lá no meio da tua casa, lá no teu trabalho, lá onde você está, que você comece a fazer a diferença. É isso, Deus não mudou, Ele continua derramando essas coisas sobre nós, essas bênçãos sobre nós, mas é necessário que nós sejamos constantes na presença dEle. É necessário que nós não vacilemos, é necessário que nós perseveremos em buscar e a conhecer e nos aprofundar no Senhor a cada dia mais e mais, porque é isso que vai fazer a grande diferença nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu vejo na vida do Daniel aqui é algo chamado autoridade. Autoridade, gente. Nós temos que entender que aqui nesse momento do rei Dário aqui, o Daniel já não é mais aquele jovem que chegou à Babilônia. Ele já é um senhor, um ancião, Mas ele tinha uma autoridade tremenda sobre a vida dele. Você sabe por quê? Quando nós lemos aqui em Daniel 5, no versículo 26, Daniel é chamado para interpretar um sonho.
de um rei, um sonho não, uma visão que o rei teve de uma mão que escreveu na parede as seguintes frases: Mene, mene, tekel parsim. O Daniel, Deus dá a revelação para ele do que significava isso. Só que, se Daniel não tivesse uma autoridade de Deus sobre a vida dele, ele jamais daria essa sentença, porque não era uma interpretação, e sim uma sentença de morte. Eu não sei como que seria para você, mas eu gosto de fazer essas analogias, e eu fico pensando, como que seria se eu tivesse que chegar para o presidente da república hoje e falar assim: cara, você está lascado, velho, você vai morrer. Eu acho que, sei lá. Mas o Daniel, ele chega para o rei aqui e ele fala: olha, a interpretação do teu sonho é exatamente essa aqui, ó, presta atenção. Mene, Deus contou os teus dias e o teu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa: foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, ele diz assim: o teu reino foi dividido e entregue aos medos persas. E no versículo 30 a palavra de Deus diz: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Se o cara não tiver uma autoridade de Deus, ele não dá uma notícia dessa. Até porque o que se tem de profeta que só quer dar bênção, né? Profeta só quer abençoar, eis que te digo, filho meu, né? E vem aquelas profetadas lá. Mas profeta às vezes tem que chegar e falar assim: olha, a tua casa está bagunçada e você precisa arrumar, não tem jeito. Mas tem que ter autoridade para fazer isso. E Daniel tinha autoridade. Daniel chegou perante ao rei Nabucodonosor, um dos caras mais terríveis da sua época, e ele fala assim: olha, na verdade, o sonho que você teve, um dos sonhos de Nabucodonosor, né, que é o homem para sonhar também, mas um dos sonhos dele era um sonho de sentença também. E Daniel chegar para aquele homem e falar assim: olha, o negócio é o seguinte, você, ó rei, né, o Todo-Poderoso aí, você vai andar pastando igual os animais. As tuas unhas vão crescer, o teu pelo vai crescer. Se não é um cara cheio de autoridade, ele não dá essa palavra. Então, para mim, Daniel tinha muita autoridade de Deus. Tanta autoridade que, em um jejum que ele estava fazendo, Deus envia um anjo com a resposta a uma batalha espiritual nos céus. E o anjo ajuda o outro, Gabriel ajuda o anjo mensageiro, e o anjo mensageiro vem trazer a resposta de Daniel. Fala assim: imediatamente quando você tinha orado, Deus já tinha mandado a sua resposta, mas eu me deparei com uma potestade, e aí o anjo Miguel veio auxiliar. Olha só, um homem, mas que devido à sua vida com Deus, mexia em toda uma estrutura espiritual. E a última coisa que eu vou falar aqui sobre o Daniel é que o Daniel era um cara fiel. Sabe? Daniel era um cara fiel. Fiel a Deus, primeiramente, porque ele tinha esse relacionamento contínuo com Deus. E com certeza Daniel era fiel aos seus superiores também. Porque ninguém conseguiria viver em 3 reinados, trabalhando no alto escalão, se não fosse fiel de alguma forma. Então, o que eu quero deixar para você nesta noite, que você guarde no seu coração, que você firme isso no teu coração, que o teu relacionamento com Deus, em meio a esse tempo de crise, em meio a essas dificuldades que nós
estamos enfrentando e as que ainda virão. Eu sei que a minha visão é meio pessimista, mas é o que tem para janta. Mas em meio a essas situações que nós estamos enfrentando, o teu relacionamento com Deus vai definir como que você vai sair lá no final dessa crise toda. O teu relacionamento com Deus, a partir de hoje, você pode mudar totalmente a história do teu futuro. O teu relacionamento com Deus, de você que está aí na sua casa, hoje pode começar a ser diferente. Ou seja, nós começamos a escrever a nossa história de uma forma diferente na presença de Deus. Amém? Então o que eu quero que você grave e leve com você é isso, que a tua vida, que o teu comportamento perante Deus, o teu relacionamento com Deus, é isso que vai definir como será lá na frente.